A pandemia do coronavírus tem ceifado milhões de vidas em todo o mundo. Vem gerando problemas sociais e econômicos. Diante dessa experiência de sofrimento pela qual passamos, pergunto: a humanidade se tornará melhor depois da pandemia do coronavírus? Há quem diga que sim, que as pessoas sairão dessa pandemia sendo mais solidárias, buscarão mais a Deus, valorizarão mais as relações entre amigos e família, respeitarão mais as suas vidas e a vida do próximo. Não podemos negar que algumas pessoas sairão dessa pandemia aprendendo lições positivas para as suas vidas. Porém, penso que a humanidade não sairá melhor dessa pandemia por duas razões. A primeira razão é o testemunho da história. Se olharmos a história, vamos constatar que a humanidade já passou por tantas outras epidemias e pandemias. A peste de Justiniano, em 541 d.C., que matou cerca de 1 milhão de pessoas só em Constantinopla. A peste negra, em 1343, que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe russa, em 1580, que matou 1 milhão de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, que matou cerca de 20 a 50 milhões de pessoas. Além dessas epidemias e pandemias, a humanidade passou por duas grandes guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, só entre os combatentes morreram cerca de 10 milhões e 20 milhões ficaram feridos. Na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram. A humanidade melhorou por ter passado por essas experiências de epidemias, pandemias e guerras? A resposta é não. A humanidade continua sendo egoísta, arrogante, prepotente, indiferente a Deus, violenta, preconceituosa, excludente, corrupta, individualista e promotora de guerras. A segunda razão pela qual não acredito que a humanidade se tornará melhor depois dessa pandemia tem seu fundamento nas Sagradas Escrituras. A Bíblia deixa claro que é impossível uma autorredenção da humanidade, ou seja, ninguém pode se redimir pelos seus próprios esforços. Para que a humanidade seja melhor, redimida, a mesma precisa reconhecer a necessidade de um Redentor, de um Salvador. A humanidade não se tornou melhor com as pandemias e guerras passadas, e nem se tornará melhor após essa pandemia, pois a natureza humana foi afetada pelo pecado de tal maneira que não é possível encontrar no homem justiça própria. Assim diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 18, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Diante dessa situação deplorável da natureza humana referida por Paulo, ninguém pode ser capaz de realizar boas obras se antes não passar pela experiência de um novo nascimento. Somente através da graça regeneradora de Deus é possível que o homem seja capaz de fazer algo de bom que agrade a Deus, que o mesmo seja considerado justo. Não pode haver mudança para melhor em uma pessoa sem Cristo. Assim escreveu Paulo em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sem a redenção de Cristo, sem o amparo da graça de Cristo, somos capazes de realizar atrocidades. Sem a fé em Cristo como nosso Redentor, é impossível que a humanidade se torne melhor. A humanidade não se tornará melhor depois da pandemia do coronavírus, porque nenhum sofrimento
é capaz de redimir pessoas mortas espiritualmente em seus delitos e pecados. Somente em Cristo o homem pode modificar seu modo de sentir, seu modo de pensar e agir no mundo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu amigo, minha amiga, sem Cristo, sem o auxílio de sua graça, a humanidade não tem condições suficientes para afugentar a força avassaladora do pecado. Por isso, continuará sem nenhuma mudança para melhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5.